máxima, mas com essa medida. Isto é um dispositivo de segurança fantástico, porque como o iniciante dificilmente retém o ar mais de 1 minuto, dificilmente vai reter uma asana por mais de 1 minuto. E 1 minuto, francamente, é um tempinho que não prejudica ninguém. Depois eu volto a esta regra de permanência para falar da permanência com o aluno antigo, que tem uma variaçãozinha. Repetição, terceira regra. Quantas vezes eu devo repetir o exercício? 5 vezes, 3 vezes, 2 vezes ou 15 vezes? Quantas vezes eu devo repetir? Nenhuma vez, porque a repetição é mínima e o mínimo é uma vez. Portanto, uma vez. Na verdade, é repetição nenhuma. Mas por que eu pus mínima em vez de escrever nenhuma? É que em alguns casos você precisa repetir. Por exemplo, numa aula de aprendizagem. Você está fazendo exercício e o professor diz de novo, que eu não consegui ver todo mundo, vamos fazer outra vez. Também ocorre repetição mínima, mas alguma repetição numa aula que você queira, na qual você queira concentrar efeitos de um determinado grupo de exercícios. Então aí você vai se permitir repetir, ou você está treinando, você quer dominá-lo. Então você faz, fica o máximo de permanência, mas chega uma hora que você tem que desfazer. Só que você está treinando, então você precisa repeti-lo. Mas isto é o mínimo possível. A comparação é a seguinte: se você tirar o sumo de uma fruta, você não pega uma laranja e tira assim um pouquinho do sumo. Agora vamos repetir, vamos tirar mais um pouquinho, mais um pouquinho. Não, você tira todo o sumo daquela fruta, agora pega outra fruta. E é o que nós fazemos aqui. Como a nossa permanência é máxima, nós vamos tirar tudo que nós pudermos, vamos explorar ao máximo esse exercício e depois vamos passar para outro exercício, que vem fresquinho com todo o seu sumo. Então, uma vez cada exercício. Depois, a regra de localização da consciência. A localização da consciência é o seguinte: quando você pensa num lugar do seu corpo, quando você leva a consciência para uma determinada região do seu corpo, você leva vitalidade para lá. E você leva também sangue para aquela região. Nós ainda não fizemos o exercício de tirar o sangue de um lado do corpo e levar para o outro, né? Este ano ainda não fizemos. Então vamos fazer hoje. Vocês vão ver que coisa incrível. Você tem um poder que você não sabe. Você pode tirar o sangue daqui e colocar aqui, sua própria vontade? Hoje você vai ver que tem. Então vamos fazer isso. Depois eu explico melhor a localização da consciência. Coloque as duas mãos à mesma altura. E para ter certeza de que é a mesma altura, pode colocar as mãos no chão ou sobre os joelhos. Coloque a sua consciência na mão direita. Consciência, deixa as duas mãos à mesma altura. Fique olhando para a sua mão direita. Ou se quiser, feche os olhos, mas pense na sua mão direita. O que importa é que você localize a consciência nessa mão. Agora você não tem mais nenhuma parte do corpo, você só tem mão, e mão direita, só mão direita. Não mentalize nenhuma cor, não mentalize temperatura, não mentalize nada. Você não vai mentalizar, você só vai localizar a consciência. É diferente de mentalização. Pense na sua mão direita, pense nela, pense nos dedos, pense na pele, pense nos músculos, pense nos nervos, pense nos ossos. Entre pela sua mão direita. Coloque a sua consciência corporal, coloque a sua consciência dentro da sua mão direita. Viaje pelos vasos da sua mão direita. Viaje pelo sistema nervoso da sua mão direita. Entre pela pele, pela carne, pelos músculos, pelos ossos da sua mão direita. Não mentalize nada, só esteja lá. Só coloque a consciência lá. Pense na sua mão direita. E eu não precisava estar falando. Eu só estou falando para você não se desconcentrar. Em casa você vai repetir o exercício sem ninguém falar. Mão direita, não se distraia, não se desconcentre. Mão direita, mão direita.
distraia. Nós precisaríamos ficar concentrados assim uns 5 minutinhos, mas para não perder muito tempo de aula, vamos ficar menos do que isso. Então vamos nos esforçar mais. Bastante concentração na mão direita. Repito, para você não mentalizar nada, porque nós queremos fazer outro tipo de exercício agora que não é mentalização, é só localização da consciência, consciência corporal. Esteja dentro da sua mão direita, só mão direita, você não tem mais nada, você é uma mão direita. Fique lá dentro, consciência na mão direita, pense na mão direita, sinta o tato interno da mão direita. Mão direita. Deve ter se passado o quê? Talvez 1 minuto? Vamos ver se com 1 minuto a gente já conseguiu. Agora você olha para as duas mãos e veja se uma das duas está mais rosada. Veja se a mão direita está mais rosada que a esquerda. Agora junte as duas e veja se tem uma mais quente que a outra. Palmas das mãos assim. Veja se tem uma mais quente. Quem conseguiu, levanta a mão. Interessante que os professores tiveram um índice muito grande de sucesso e os alunos vêm mais ou menos, o que significa que é uma questão mesmo de concentração. Se você se concentra bem, você consegue. Se você se concentra mais ou menos, consegue mais ou menos. Mas em casa você vai repetir o exercício sem ninguém ficar falando. Você sozinho põe as duas mãos em cima de uma mesa e vai exercer outra vez essa mesma força, esse mesmo poder, que é apenas o quê? Localização da consciência. Quer ver uma explicação muito simples? Quando era criança, você já se machucou várias vezes. E quantas vezes você se machucou e não percebeu, e não sentiu dor nenhuma? Aí chegou um coleguinha ou a mamãe e diz assim: o que é isso aí? Você se machucou? Aí começou a doer e aí começou a sangrar. Ué, por que não sangrou tanto antes? Um sanguinho de nada, mas na hora que você olhou, começou a sair sangue. Porque você colocou a consciência ali e foi mais sangue para a região. Esse truque da localização da consciência é utilíssimo, não apenas para os asanas, mas para a vida em geral. Uma vez eu estava num consultório de um dentista e tinha uma mãe lá com uma criança que não parava quieta. E eu não sei se alguém jogou praga, eu sei que a criança se arrebentou lá, se machucou e começou a sangrar feio. E a guria chorava, berrava, guinchava, e não adiantava a mãe soprar, beijar, e dizer que ia passar, a menina não sossegava. E aí até advogando em causa própria, eu disse assim: posso ajudar? Queria ver se ela parava com aquele escarcéu. E aí eu fui lá e conversei com a menina e coloquei a consciência dela no outro lugar. Conversando com ela, apontei para um outro lugar do corpo dela, chamei a atenção para aquele outro lugar, e a menina foi parando de chorar, parou de soluçar, deu risada, o sangue parou de correr. Aí a mãe dela disse: o senhor é espírita? Eu disse: não, não é psicólogo. Não sou nada. Eu só distraí o olhar da menina, porque se ela fica olhando para o machucado, sai mais sangue sai, mais ela se apavora, mais ela grita, né? Ela olhou para outro lugar, o sangue foi para lá. Sabe aquela brincadeira de dizer: está com dor de cabeça, dá uma martelada no dedo do pé que a dor de cabeça passa? É verdade. Por que isso? Porque você levou a consciência para outro lugar. O problema é que quando você está com a dor de cabeça, você se concentra nela, porque a própria dor chama a sua atenção. Então, estou com dor de cabeça. Pronto, agora vai doer mais. Estou com dor de dente. Eu quero ver você tirar a consciência da dor de dente na hora em que ele está doendo. Então precisa arrumar um artifício qualquer para você pensar noutra coisa. E o treinamento ajuda muito. Se você faz isto nos asanas, você vai estar mais apto do que as outras pessoas para tirar a consciência de um lugar que está incomodando, ou de um lugar que está com uma hemorragia. Isso pode salvar a sua vida. Você não imaginou, você sofre um acidente, rompe uma artéria, começa a se esvair em sangue. Se você colocar a consciência do outro lado, não é que vai parar a hemorragia, mas pode ser que reduza o suficiente para que você receba os primeiros socorros e não morra. Então é isso. Se você teve o poder de colocar mais sangue num dos lados do seu corpo, você tem o poder de fazer a localização da consciência funcionar. E ela vai funcionar assim.
Quando você esquentou a sua mão direita, quando ela ficou mais rosada, ou quando ela ficou mais quente, o que você produziu ali? Você produziu uma hiperemia naquela região. Digamos assim, você criou uma inflamação consciente, voluntária, por tempo limitado, tempo determinado. Enquanto você quiser, está inflamado. Agora eu não quero mais, pronto, criou inflamação. Então, a inflamação é um artifício da natureza para dar uma lavada naquela região, colocar as nossas células brancas do sangue ali para fazer uma proteção, os nossos anticorpos, os nossos antibióticos, os nossos antissépticos naturais, mais sangue, que é mais vida, mais vitalidade. Então, o que nós vamos fazer? Você tem um órgão que está precisando de atenção, leve a consciência para lá, que vai ajudar esse órgão a se aperfeiçoar. Por exemplo, você tem uma articulação que não cede, localiza a consciência lá, vai aumentar o calor da região e a articulação vai ceder um pouco mais. Vai ser mais fácil que a articulação ceda. Você está com uma dor, está fazendo um asana e sentiu repuxar. Não é dor, porque dor não deve sentir nunca. Mas, que a gente às vezes diz, está doendo, deixa, porque é extremidade, é braço ou é perna. Dor não deve ser, mas tudo bem. Está doendo um pouquinho aqui, professor. Então coloque a consciência lá. Coloque a consciência naquele grupo muscular, vai esquentar a região, vai aumentar a circulação, vai criar vasos novos naquela região. E você vai melhorar não só a performance do exercício, a performance do músculo, o alongamento do músculo, a força do músculo, como vai também reduzir a sensação dolorosa. Aí você tem um órgão que você quer melhorar, ou um chakra que você queira ativar. Mesmo artifício, exatamente a mesma coisa. Eu quero ativar este chakra, o que eu devo fazer? Colocar a consciência nele. Tem gente que só de ficar concentrado ali no chakra, quando termina a aula, está vermelhinho. Aí bota a mão e eu acho que aconteceu alguma coisa na aula, alguma coisa sobrenatural, porque olha, está até quente. Mas o que aconteceu? Aconteceu algo biológico, algo natural. Colocou a consciência, o sangue foi para lá, esquentou a região, criou uma hiperemia, criou uma inflamaçãozinha ali no chakra. E isso fez com que naturalmente o chakra se desenvolvesse. E o órgão? Se você precisa de uma inflamação no órgão, você pode criar essa inflamação durante... A inflamação é boa por um tempo limitado, né? Pode ficar inflamado cronicamente. Então o que você vai fazer? Põe uma inflamaçãozinha lá e tira. No dia seguinte, põe e tira. Todos os dias você faz uma mentalizaçãozinha lá naquele órgão, ou naquela articulação, naquele músculo, naquele nervo, lá naquele corpo. E nos asanas? Nos asanas funciona assim. Você fez um asana qualquer. Como é que você vai saber onde colocar a localização da consciência? Você vai colocar a localização da consciência onde o corpo te pedir. E o corpo pede. Por exemplo, este asana. Onde é que eu coloco a localização da consciência? Depende da pessoa. Se eu for gorducho, é no pneuzinho. Eu faço assim e olha aqui, não está dando. Não é que eu não tenha flexibilidade, é que não dá. Está cheio de reserva de inverno aqui. Então isso vai me incomodar, vai me chamar a atenção para cá. Então é aqui que eu tenho que localizar a consciência. O sangue vai passar mais, vai ter uma vascularização maior, porque a tendência é processar essas gorduras. É isso que sai daqui. Agora eu sou outra pessoa, eu sou magrinho, estou em forma, mas tenho um problema de coluna. Aí eu vou fazer aqui, onde foi? Aqui. Pronto. É aqui. Você tem que fazer a localização da consciência, foi aqui que chamou a atenção. Agora eu sou uma outra pessoa, eu não sou gordo, eu não tenho problema de coluna. Mas eu tive lá um probleminha numa musculatura da perna, e quando eu faço isso, é aqui, ó. Pronto. É aqui a localização da consciência para essa outra pessoa. Então é super simples. E se não foi dor nenhuma? Ainda assim, você faz o exercício. Ó, não está doendo nada, mas eu senti que solicitou aqui a musculatura posterior das pernas. Então é aqui. É para cá que eu tenho que levar a localização da consciência. Vai vascularizar mais.
Só isso já intensifica extraordinariamente, potencializa de uma maneira incrível os efeitos dos exercícios. Mas depois nós temos a mentalização. Por isso que eu falei naquele exercício, não mentalize nada, que é para não misturar o efeito de um com o efeito do outro. A mentalização já é uma outra coisa. Na mentalização você vai aplicar imagens, cores, formas, sons. Você vai aplicar uma mentalização numa determinada parte do seu corpo. A regra da mentalização é aplicar a mentalização daquilo que você quer ver realizado. E o fundamento disso é o fato de que tudo que acontece, tudo que se realiza, começa num arquétipo aqui dentro. Você mentaliza alguma coisa. O Fernando, cadê o Fernando? O Fernando alugou a casa dele ontem. Foi ontem, sexta-feira? Segunda-feira. Pronto, a unidade Higienópolis já está começando. E o Marcos assinou hoje, ontem, assinando amanhã, a Vila Mariana. Como é que começou a unidade deles? Começou aqui, ó. Sabe de uma coisa? Eu acho que eu posso ensinar yoga. E mais, sabe de outra coisa? Eu acho que eu posso abrir uma unidade de yoga. Por que não? Começou aqui, né? E aí a pessoa vai construindo até que aquilo se cristalize na matéria. Ah, bom, mas isso é um exemplo que não serve, porque isso é uma casa, é um negócio. Tá bom, então pense num campeão. Um dia, aquele gurizinho magrela diz assim, eu vou fazer esse esporte. E no meio do esporte, ele é ultrapassado por todo mundo e ele diz, eu vou passar à frente daqueles caras. E no momento em que ele mentaliza aquilo, ele está passando à frente, porque quando ele pensa, ele já está imaginando, e ele está passando à frente. Se é karatê, ele já está imaginando, eu estou derrubando aquele cara, o meu soco vai entrar na defesa dele. Qualquer outra coisa, uma viagem, um casamento, uma cura, qualquer coisa, você primeiro cria aqui dentro. Esse é o mecanismo da mentalização. Então a regra da mentalização é essa. Vamos visualizar aquilo que queremos ver realizado. Por que muitas vezes algumas pessoas são sistematicamente fracassadas? São as chamadas psiluzas. São os paranormais do fracasso. Eles fracassam muito mais do que o normal de um ser humano. O psilusa é o cara que sempre está mentalizando a coisa errada. Eles vão viajar, mas e se o avião cair? E se eu perder as malas? E se eu perder o passaporte? Se me roubarem o passaporte? E se a embaixada não me der o visto? E se eu me perder? Ele só vai mentalizando coisas negativas. Então o que acontece? Ele está construindo um arquétipo de fracasso para a vida dele. E as pessoas que dão certo são as que não ficam pensando muito. Vocês já não ouviram falar que quem pensa não casa? E eu acrescento, quem pensa também não descasa. Quer dizer, tudo que você for fazer na vida, não pode ficar muito elaborando, mas se isso der certo, se der errado, se não sei o que vai acontecer, porque você começa a buscar os inconvenientes, buscar os perigos, buscar onde é que pode dar errado. Pronto, já mentalizou o que não devia. Então, o mecanismo é esse, mentalizo certo. Eu tenho lá um problema, imaginei, problema no órgão tal. Um órgão que não existe, digamos, o hipocôndrio. Seu hipocôndrio, que tem esse formato aqui, ó, o hipocôndrio está lá com problema. Então, você mentaliza o hipocôndrio funcionando. O hipocôndrio está numa boa, está produzindo um monte de humores, fluidos, está alimentando o corpo todo, meu corpo está ficando super saudável graças a esse hipocôndrio maravilhoso que eu tenho. Funciona melhor do que o hipocôndrio de qualquer outra pessoa. Pronto, é uma mentalização que funciona. Não importa se você tem aquele órgão ou não tem, a mentalização vai funcionar porque você fez, você criou o quê? Um arquétipo de saúde, uma postura, uma questão de atitude. Quantas vezes você ouviu os médicos dizerem que não existem doenças, existem doentes? Porque a doença em si é um evento. Coisa passageira na vida de todo mundo. Agora, tem umas pessoas que são doentes.
né? Elas assumem, eu sou doente, eu sou um coitado, eu sou difícil. Tudo bem, fulano? O que ele responde? Ele vai te desfiar todo o rosário. Ai, bem, você não sabe o que é estar mal. A semana passada aconteceu isso, aconteceu aquilo. Aí você tenta mudar de assunto, muda para o outro lado. Não, mas o dia está bonito, né? Mas vai chover. São pessoas que realmente são autodestrutivas, elas só veem o lado negativo das coisas. Não tem nada a ver com aquela coisa piegas de pensamento positivo. Não é isso que a gente está falando. Nós estamos falando de criar arquétipos construtivos. Você criar um projeto para a sua vida, um projeto para os seus negócios, um projeto para a sua sexualidade, um projeto para o seu esporte, e ir lá e realizar aquilo. Vai em frente e realiza. Quem é enrolado é porque não dominou isso aqui. Está fazendo a mentalização errada. Aí o negócio não sai, a saúde nunca fica no ponto. Agora, mentalização também tem uns truquezinhos que podem ser utilizados. Por exemplo, nós temos o jogo das cores. As cores não têm tanto efeito assim quanto alguns autores de alguns livros querem fazer crer. Mas tem efeito. Tem algum efeito. Então, a cromologia, o estudo das cores, nos ensina que algumas cores produzem uma reação de estímulo, de estimulação, e outras são sedativas. No nosso caso, nós podemos colocar o alaranjado como cor estimulante e o azul celeste como cor sedativa. Existem outras cores que a gente pode usar na mentalização, mas se você só jogar uma que estimula e outra que seda, já é suficiente. Você aqui já faz um jogo bem interessante. Por exemplo, estou com dor de cabeça. Que cor eu aplicaria? Azul celeste. Na cabeça? Não pensa na cabeça. Azul celeste. Então eu vou visualizar azul celeste. E que tal azul celeste no dedão do pé? Então, azul celeste é sedativo, tende a melhorar a dor de cabeça. Agora, tem lá um órgão que tem um probleminha aqui, meio chato, já está antigo, já está meio crônico. O que eu vou fazer com ele? Vou mentalizar, vou dar um banho de alaranjado naquele órgão durante um tempo razoável. Se é um problema crônico, precisa de mais tempo. Imagina todos os dias você pegar o seu fígado e lavar com luz alaranjada, depois guardar outra vez. Olha que beleza, como você vai tratar bem dele. Essa é uma das mentalizações possíveis. Então, qual é a primeira mentalização? É visualizar aquilo que você quer ver realizado. Se tratasse de um órgão, de um músculo, de uma articulação, mentalizar aquilo funcionando, mentalizar aquilo em ótimo estado. Outro artifício de mentalização, cores. Outro artifício de mentalização, sons. Nós temos cores. Então, cores, sons e formas. Nos níveis mais adiantados, os sons vão ser mantras. E as formas vão ser yantras. Então, estas são modalidades mais adiantadas de mentalização. Mas nem precisa, nem se preocupe com isso. Qual é o mantra certo para ativar o chakra tal, assim, assim? Não precisa. Coloque alaranjado nele e ele vai se estimular da mesma maneira. Bom, as principais são estas 4 primeiras aqui. Você tendo essas 4 regras, você pratica fácil, rápido, faz uma potencialização de efeitos em todos os asanas, tem dispositivos de segurança e vai longe. Você pratica sem professor,
tendo tido assim um professor que desse uma orientação durante um mês, 2 meses, 3 meses, daí para frente você pode prosseguir. Lógico que tendo o professor perto, você vai muito mais rápido, muito mais longe, com muito mais segurança. Ele vai detectando, ele vai olhando para você, coisas que você não percebe, o professor percebe. Mas precisou se mudar para uma outra cidade, não tem ninguém da sua modalidade de yoga lá. Agarra as regras gerais, agarra os livros, os vídeos, os CDs e vamos em frente. Eu disse que voltaria aqui, explicar a permanência agora do aluno antigo. Para o aluno novo, para o praticante novo, para o iniciante, você permanece no exercício enquanto puder reter a respiração. E para o aluno veterano, enquanto o bom senso achar que você pode permanecer. Por que primeiro não é por bom senso? Porque o iniciante não tem bom senso. O iniciante não sabe qual é o seu limite, ele nem conhece o seu próprio corpo. Ele acha que está fazendo uma coisa muito moderada e está exagerando tremendamente. Então, para o iniciante, ele tem uma coisa mecânica que impede de continuar, que é a respiração. Ele precisou respirar, então tem que parar o exercício. Então, o limite aqui é a respiração, para o iniciante. E o veterano é o bom senso. Quanto tempo é o iniciante? Quanto tempo a gente chama de iniciante? No mínimo, até 5 anos. E o veterano? Mais de 5 anos. Isso é média, assim, por alto, né? Porque a gente não pode dizer um número certo, uma vez que as pessoas são diferentes. Não podemos determinar que é 5 anos para todo mundo. Pode ser que alguém aí precise de 20 anos. Mas, tirando assim uma média, pela experiência da gente, quem pratica já há uns 5 anos já tem uma noção tão boa do que está acontecendo dentro dos seus órgãos que domina isso com perfeição. E o bom senso, será que ele tem algum instrumento que possa ajudar a medição desse bom senso? Então, esse bom senso é medido assim, tanto para um quanto para o outro, né? Mas aqui ele só depende disso. Qualquer aceleração é sinal de que você está ultrapassando as suas medidas. Então, você tem que ficar atento. E que aceleração é essa? Aceleração da transpiração, aceleração do batimento cardíaco, aceleração da pulsação, consequência, né? Qualquer aceleração que você perceba, ou dor ou desconforto, é sinal de que você está falhando no bom senso. Mas aí você vai dizer assim, mas eu faço aula e transpiro. Tá, mas vamos ver se essa transpiração está exagerada. Hoje o dia está quente? Tá. Então, normal, você fez um pouquinho de movimento, transpira mesmo. Agora, transpirou demais. Vamos ver, você é uma pessoa que transpira muito? Então, tá bem, então é a sua natureza. Mas se você não é uma pessoa que transpira muito, começou a transpirar